Existe algum risco de o crédito privado explodir no Brasil? Essa é a pergunta que vem ecoando no mercado nas últimas semanas. Com a taxa Selic em 15%, o cenário é de alerta. Empresas quebrando, inadimplência em alta. A lógica diz que uma crise de crédito é praticamente inevitável. Mas e se essa lógica estiver errada? Existe um segmento de crédito no Brasil que movimenta mais de 700 bilhões de reais em que algo surpreendente está acontecendo. Contra todas as expectativas, a inadimplência não só está controlada, como em alguns casos está caindo. Como isso é possível? Que mecanismos de proteção são esses que parecem blindar esses investimentos? E o mais importante, será que essa aparente segurança é real ou ela esconde algum tipo de armadilha, algum risco oculto que a maioria dos investidores ainda não percebeu? Para responder essas perguntas e nos dizer se a bomba de crédito vai ou não explodir no mercado brasileiro, nós trouxemos um dos maiores especialistas do Brasil no assunto, um profissional que vive o dia a dia dessa indústria há décadas e gerencia dezenas de bilhões de reais. Fique com a gente, porque o que você vai descobrir a seguir sobre risco, euforia e as verdadeiras ameaças ao mercado de crédito pode te ajudar de maneira significativa em seus investimentos. Seja bem-vindo ao episódio 10 do Second Level. Mas antes, deixa eu dar um recado aqui. Fundo com bom retorno não é o suficiente para gestoras captarem. Investidores querem clareza, querem narrativa, querem contexto. Querem entender por que você é diferente e por que deveriam dedicar tempo a ouvir a sua história. Na Outliers Advisory, ajudamos sua gestora a se apresentar de forma estratégica e marcante. Porque captar é muito mais sobre conexão do que sobre rentabilidade isoladamente. Quer entender como ajudamos gestoras a crescerem de forma estratégica? Nossos contatos estão na descrição desse episódio ou basta procurar por Outliers Advisory no Google. Bom dia, boa tarde ou boa noite. Bem-vindos a mais um episódio do Second Level Podcast. Hoje eu tenho o prazer de receber aqui o Ricardo Binelli, sócio, diretor e gestor na Solis Investimentos. A Solis é uma das maiores gestoras do Brasil, independentes, focadas na gestão de FDICs, investimento em FDICs, fundos de investimentos creditórios, fundos de investimentos em direitos creditórios, e que cresceu muito nos últimos anos, né? Os FDICs estão com um vento a favor aí, muito relevante, que foi a legislação brasileira flexibilizou o acesso a esses veículos. Antes eles eram restritos a investidores qualificados, que tinham mais de R$ 1 milhão em investimentos financeiros. Isso recentemente caiu, então investidores em geral têm acesso. É um produto que ainda, vamos bater na madeira aí para não mudar, né? Ainda não sofre com o come cotas, que é aquele imposto antecipado compulsório que muitos fundos têm que pagar, investidores dos fundos têm que pagar. Eles têm uma estrutura de proteção, que é a tal da cota subordinada, a cota sênior, que a gente vai falar um pouco aqui, que dá uma característica muito diferenciada para esses produtos, dá um pouco mais de segurança para os investidores. Tem retornos geralmente atrelados à taxa Selic, que é o CDI. Como a taxa Selic subiu para caramba, o retorno desses produtos também subiu. E tem uma coisa aqui que mascara o risco desses produtos, que é a tal da volatilidade, a oscilação. Os FDICs, em sua imensa maioria, eles oscilam muito pouco. Isso, para os investidores leigos, passa a impressão de uma segurança, de que não tem risco, mas isso pode ser enganoso, né? O risco que existe é o risco de crédito, que no mercado de FDICs no Brasil, ele não oscila muito nessa marcação desses fundos, não oscila muito no mês a mês, passando muitas vezes a falsa impressão da segurança. Mas tem o lado positivo disso e o lado negativo, né? Se souber usar com sabedoria, pode ser bom. Então, essa série de características levou a indústria de FDICs a crescer bastante nos últimos anos. Os dados que eu vi recentemente estavam ali entre 700 e 800 bilhões de reais em FDICs. E a Solis surfou e tem surfado esse crescimento. E o Binelli é um craque dessa indústria, tem aí mais de 30 anos no mercado já. Grande parte dele no ecossistema de FDICs. E é por isso que a gente chamou ele para bater esse papo sobre esse segmento hoje, o segmento aqui na nossa indústria, e tentar entender aí a segunda derivada do que todo mundo está olhando, né? O second level aqui. Binelli, dito isso, obrigado por topar esse papo. Samuel, super legal. Primeiro, elogiar a iniciativa, né? Estávamos sentindo falta de você conduzindo boas conversas. Obrigado. A gente já teve oportunidade antes, e as provocações são sempre muito boas, né? E, quer dizer, de fato, eu atuo com FDICs há muito tempo, né? A Solis, que é a gestora onde eu trabalho,
é uma especialista em FDICs, e é lógico que a gente fica feliz de ver a ascensão desse mercado, né? Mas depois que você tem cabelos brancos, toda vez que você tem uma ascensão, a hora que você vira a tal da bola da vez, né? Você começa a ficar atento aonde é que tem algum tipo de fator de risco, algum ponto que você tem que ficar mais atento num movimento, vamos dizer, onde coloca em tanta visibilidade, né, um produto que passa a chamar tanta atenção de investidores, de imprensa e assim por diante, o que que a gente precisa refinar os cuidados, né. Então, é um momento muito bom de ver, a gente, né, atua com FDICs naquela época que 90% dos investidores fechava a porta para a gente, né. Hoje você tem o mais amplo perfil de investidores, nos provocando para investir em FDICs, mas todo momento de euforia requer o seu cuidado e hoje esse é um dos principais focos de atenção lá na Solis. Boa, vamos começar por aí então. Momento de euforia. Essa palavra geralmente é perigosa, né? Euforia. No mercado financeiro especificamente. Houve uma corrida grande aqui para FDICs, o que tem levado muitos gestores os tradicionais gestores de FDICs cresceram e os gestores que não atuavam nesse segmento passaram a atuar. E aqui que pode morar um perigo, a gente fala um pouquinho mais disso, mas eu vou começar com uma frase aqui de um sócio seu, o Delano Macedo, que ele disse recentemente em uma conversa de vocês que eu estava assistindo, que o gestor de crédito, quem lida com crédito, tem semana de 8 dias. E nos últimos 4 anos, nós vimos aqui a taxa Selic subir, ela está alta demais, há tempo demais, e isso geralmente leva a um cenário de aumento de inadimplência por parte de empresas, de tomadores de crédito, inclusive pessoas físicas. Isso, por consequência, culmina com muitas empresas entrando em recuperação judicial, eventualmente as empresas quebram de vez, vão à falência, e no mercado de fundos acaba respingando muitas vezes nos fundos, nas cotas dos fundos. Dado esse cenário todo, eu queria que você falasse um pouco do quanto que o cenário de juros altos por muito tempo preocupam vocês atualmente. Tá tendo quebradeira no mundo dos FDICs? Não tá? Como que tá isso para os FDICs especificamente? Que, de novo, né, o Fundo de Investimento em Direito Creditório são fundos, são cascas de fundos que têm uma flexibilidade para investir virtualmente em qualquer tipo de crédito. Principalmente créditos mais arrojados. Uhum. Arrojados igual mais arriscados muitas vezes. Fala um pouco como que esse cenário atual está impactando a indústria de FDICs. Legal. Eu acho que essa é uma provocação sempre muito boa e difícil de tratar, né? Porque você tem que ser muito atento, né, a não parecer nenhum tipo de soberba ou de negligência ao risco da inadimplência num ambiente de taxa de juros muito alta, né? Mas o que eu diria para você é que o FDIC, ele é uma ferramenta, a hora que você pega e você olha o histórico dos FDICs, a gente fez um estudo, está um pouquinho defasado, mas eu acho que a realidade comprova o estudo, né, corrobora o estudo. A gente olhou de 2014 a mais ou menos 2022, todos os FDICs lançados no mercado, quantos deles tiveram a sua cota sênior atingida por um problema qualquer que seja, né, de fraude, de inadimplência, e o número, Samuel, é muito pequeno. Então era assim, se eu comprasse todos os FDICs lançados nesse universo de tempo, eu teria tido uma perda de 0,68%. Caramba. Só que nesse mesmo período, a rentabilidade do CDI foi nominal, né, alguma coisa como 150%. Então, assim, eu comprei todos os FDICs do mercado, obtive todo o retorno e tive todas as perdas. Ao invés de eu ganhar 150, eu ganhei 149 e alguma 149,38, coisa. né? Então, o FDIC ele é uma ferramenta muito interessante para lidar com o risco de inadimplência. Por quê? Porque a hora que você está montando um FDIC, você está estruturando um FDIC, você está adicionando a ele
todo o ferramental de segurança possível para aquela operação, né? Ele é um crédito estruturado, as estruturas são muito customizadas. Então, assim, eu vou atuar com um crédito mais apimentado, eu vou exigir, por exemplo, uma subordinação maior, que a gente vai falar um pouco depois, mas um colchão de proteção para aquela inadimplência maior. Eu vou exigir que, ao comprar aquele crédito seja comprado pelo fundo, né, seja cedido ao fundo por uma taxa de juros alta. Para quê? Para que eu Ter tenha um gordura. colchão para remunerar o investidor, pagar os custos do fundo e sobrar uma gordura para absorver a inadimplência, né? Eu vou criar o FDIC, ele tem uma ferramenta chamada evento de avaliação, né, que te permite se movimentar para tomar uma iniciativa de liquidar o fundo, né, ou seja, parar de comprar recebíveis e devolver o dinheiro para o investidor, é muito precoce. Né? Esses eventos de avaliação que podem virar eventos de liquidação, por exemplo, se a inadimplência eu orcei que ela ia ser 5%, se ela atingir 7%, se ela atingir 10%, isso obriga o administrador a convocar uma assembleia para a gente decidir se quer sair ou não do FDIC antes do término dele. Se por acaso a classificação de risco dele tiver um downgrade de 1 ou 2 notas, isso obriga, né, uma assembleia. Então, você tem diversos indicadores que você pode colocar como gatilhos para uma iniciativa de uma saída do risco, vamos colocar assim, né? Então, a gente enxerga o aumento da taxa de juros e principalmente uma questão que você colocou, né, a manutenção de um juros muito alto no tempo como uma coisa que vai ser perniciosa, que vai trazer um aumento importante para o risco de inadimplência. Porém, a gente acha que, na maior parte das vezes, os FDICs estão estruturados para lidar com essas condições de estresse. Então, quando eu estou orçando qual vai ser o tamanho da minha subordinação, eu não estou fazendo essa conta olhando a subordinação normal ou a subordinação no momento de muita tranquilidade. Eu estou testando num momento de estresse. Então, se a inadimplência histórica é 5%, eu estou colocando uma subordinação de 20%. Né? Eu estou tratando a taxa de juros para gerar uma gordura, né, olhando para um cenário de estresse, não estou olhando para um cenário usual. Então, e essa é a questão importante. A pergunta não é, poxa, os FDICs não estão sofrendo com a inadimplência? Sim, os FDICs estão visualizando um crescente de inadimplência. Mas os FDICs estão dando problema? Não estão dando problema. Por quê? Porque eles estão preparados, eles foram estruturados para lidar com essa inadimplência. Faz parte da modelagem do produto, da concepção do produto, contar com a inadimplência. Exatamente. Né? Então, assim, você vai pegar mesmo um produto mais longo, né? Você vai ter ferramentas, né, pensadas para acoplar naquela estrutura para você se preparar, né, poder atuar diante de uma oscilação da curva de juros diferente daquela que você tinha orçado originalmente. Dá para dizer que tem um conceito que eu vejo as pessoas pararam de usar, mas dá para dizer que os FDICs são antifrágeis, que a despeito do cenário ainda, pô, a gente tá com um cenário horroroso, né, assim, para o crédito. Olhando o número de RJs, pedidos de RJs no Brasil, esse disparou nos últimos 2 anos, comparado aos últimos 20. E você está me dizendo que, pô, os FDICs, apesar de obviamente estarem sendo impactados ali por essa inadimplência, não está afetando as cotas sêniores, não está afetando o negócio, tanto é que crescem as captações, continua crescendo a indústria. Dá para dizer que é um tipo de instrumento mais, não é nem anticíclico, independente do ciclo? Então, eu acho que sim, né? Eu acho que a hora que você faz de cada FDIC uma estrutura específica e você vai pensá-la, modelá-la, né, usando ferramentas de proteção e de análise de cenário para cada uma delas, então isso melhora muito
a condição de proteção, né? Ela não é você não vai usar um mesmo modelo, um mesmo regulamento de FDIC para qualquer FDIC, você vai ajustar, certo? Mas fazendo, né, você mencionou o Delano, que é, vamos dizer, a grande cabeça de crédito da Solis, né? E ele tem uma outra expressão muito boa, né? Ele diz o seguinte: na vida a gente aprende pelo amor ou pela dor, né? No crédito é sempre pela dor, né? É isso que te faz aprender. Então, eu queria puxar esse raciocínio dele para um outro ponto que eu acho que a gente sempre tenta colocar na Solis e principalmente na cabeça do investidor num momento de muito otimismo como esse que a gente está vendo. O produto é bom. Se não fosse bom, a CVM não teria aberto para o público em geral, né? Se a CVM, depois de 20 anos, falou, poxa, faz sentido abrir esse veículo para o público em geral, é que ela entendeu que o ferramental de proteção, de governança são eficazes, né? Mas o produto por si só não resolve, Perfeito. certo? Então, assim, você tem que ter um time, né, que sofreu com a dor, né, que viu os problemas acontecerem, certo? Porque, de novo, não é que o FDIC ele impede a inadimplência, que ele impede as operações heterodoxas demais, certo? Elas aparecem nas carteiras dos FDICs. O que você tem que ter é gente capacitada a olhar, né? Quando você olha um FDIC, e essa é uma visão muito própria da Solis, o que a gente faz? A gente não olha com uma cabeça de investidor, né? O Delano foi lá nos primórdios da carreira dele, foi sócio de umas maiores factories do Brasil durante 15 anos. Então ele tem uma cabeça de quem emprestou dinheiro. E esse é o racional da Solis quando a gente está investindo no FDIC. O nosso processo é um processo de quem empresta dinheiro, não só na concessão, na compra do FDIC, mas em todo o trabalho de monitoramento. As ferramentas que a gente constrói vão nessa linha, né? Então, por exemplo, uma coisa que a gente faz muito, principalmente nas carteiras pulverizadas, né? Por exemplo, nos multicedentes, multissacados, aonde você tem centenas de cedentes, milhares de sacados e você tem diversos tipos de instrumento. Tem a duplicata, tem o contrato, a CCB, a nota comercial, né? Nesse universo, o caldo de cultura para criatividade, né, para que o veículo faça operações que a hora que você olha o regulamento dele, você não consiga, vamos dizer, decifrar exatamente o risco, isso acontece. Então, você fazer um trabalho que vá além de olhar a adimplência da carteira é muito importante, né? Traduzindo em miúdos, um empresário que está apertado, certo? E tem até boa índole, certo? Ele precisa pagar o 13º dele, ele pode ir lá e emitir uma duplicata fria e vender aquela duplicata para um FDIC. Fria é fraude. Emitiu uma duplicata de uma coisa que não, uma venda que não foi não realizada. aconteceu, mas ele, assim, ele está acreditando que a empresa dele vai rodar, o dinheiro em algum momento vai entrar e ele vai pagar essa duplicata. Se você está olhando sobre a ótica de alguém que olha apenas a adimplência, né, e você vê que a coisa funcionou bem, o empresário foi lá, emitiu uma duplicata fria, mas ele é honesto, o dinheiro entrou, ele foi lá e pagou ele pagou por aquela duplicata, o investidor que só olha a adimplência vai falar, tá tudo jóia. Para nós não tá jóia. Certo? Por quê? Porque se aquele empresário, apesar de toda a boa vontade dele, não conseguir performar e não tiver dinheiro para pagar aquela duplicata, aquele é um título incobrável. Por quê? Porque ele foi emitido em cima de uma operação que não existiu. Fraude. Fraude. Então, mais importante do que a adimplência, ou tão importante quanto a adimplência, é você ter a certeza de que aquela duplicata foi emitida em cima de uma operação que existiu e aquele título é cobrável. Então, quando a gente está olhando o que a gente desenvolveu na Solis, certo? Foi, com base na dor, entender qual é o esforço adicional que a gente tem que fazer para que o ferramental do FDIC seja plenamente utilizável, né? Então,
pegando Antes da gente continuar aqui, vamos lá, a gente vai usar muito alguns termos específicos aqui, que muitos dos nossos ouvintes já vão conhecer, mas tantos outros não conhecem muito. Começa explicando, por favor, de maneira sucinta, que eu sei que você já é craque em explicar essas coisas, o que é o conceito do sacado e do cedente no mundo dos FDICs? Joia. Vamos lá, o cedente é quem está cedendo o crédito, é o cara que tem o direito de receber, né? Então, imagine uma confecção, né, que venda para a loja Renner, certo? Perfeito. Eu tenho o direito de receber pela venda que eu fiz para a Renner. Vendeu a prazo para a loja Vendeu a prazo, né? Daqui a 90 dias a Renner vai me pagar por um lote de camisetas que eu vendi para ela, certo? E eu quero antecipar esse dinheiro hoje. Então, eu vou vender aquele crédito para um FDIC. Eu estou cedendo aquele crédito para o FDIC. Com desconto. Você tinha lá 100 mil para receber, bate lá na porta de um fundo, de um FDIC, e fala, ó, cada FDIC tem a sua taxa, fala, ó, eu pago 95 nesse 100 daqui a 3 meses. É isso aí. É comprar uma nota de 100 reais por 95 reais. Perfeito, para receber, né, por ela daqui a 90 dias. E aí, o sacado é quem deve, quem tem que pagar, né? Nesse caso, a loja Renner. Perfeito. Então, quem cede, o cedente é quem vende o crédito para o FDIC, o sacado é quem vai pagar por aquele crédito para o FDIC. Então, o multicedente e multisacado os fundos, né? Multicedente e multisacado são fundos, são FDICs que têm várias confecções diferentes, vários segmentos da indústria diferentes, vendendo seus recebíveis para um determinado fundo. Isso. E esses recebíveis têm diferentes devedores na ponta final, que são os diversos sacados. Então, multicedente e multisacado é isso daí. Vários cedentes numa ponta e vários devedores na outra ponta. Em tese, são fundos ultra pulverizados do ponto de vista de risco de crédito. Isso. E aí, o que a gente estava colocando sobre por que é uma classe que tem relevância, né? Porque era um empresário, né, que fazia isso numa empresa, ou seja, ele antecipava recebíveis na empresa dele e trouxe essa operação para dentro do FDIC. E ele vai fazer isso como atividade recorrente dele. Então, o que acontece? Toda hora esse FDIC ele está emitindo cota, ele está devolvendo o dinheiro da cota anterior, está captando uma nova, está emitindo, amortizando uma antiga, e emitindo uma nova. Então, é um cara que está sempre presente no mercado. Você tem alguns outros FDICs que tem uma única série, né? O São Paulo Futebol Clube emitiu um FDIC para resolver um problema financeiro dele, que ele queria, ele entendeu que era uma estrutura mais eficiente, ele foi lá e emitiu um FDIC. Resolveu o problema, não necessariamente ele vai emitir uma nova série. O multicedente, o multisacado, não. Como é o negócio do cara, ele está sempre fazendo isso. Então, é uma classe que tem muita visibilidade, né, nesse segmento. Vamos para um outro conceito aqui, super importante no mundo dos FDICs, a questão da subordinação, né? Os FDICs, agora, né, com essa nova resolução da CVM, 175, outros tipos de fundos passaram a ter classes, mas os FDICs já tinham classes distintas desde que nasceram, né? Explica para a gente, por favor, de maneira sucinta, o conceito de cota, né, de classe sênior, cota sênior e cota subordinada, classe subordinada. A ideia da cota subordinada, né, é que ela se chama subordinada porque o retorno dela está subordinado ao retorno da cota sênior. Depois da cota sênior. Isso. Então, se a gente o sênior ganha primeiro, depois ganha o subordinado. Se a gente ajustar um pouco esse racional, quem arca com a inadimplência é o cotista subordinado, né? Então, um FDIC, quando vai ser montado, o que você faz? Você estima a inadimplência histórica daquela carteira, a nossa confecção aqui, certo? Ela vende para muitas magazines e de cada 100 reais que ela vende, tem 5 reais que ela não recebe porque a turma não paga, a turma inadimple aquele crédito. Então, para gerar uma proteção e atrair um universo de investidores, vai se definir na estruturação do FDIC, vamos colocar ali 20%, por exemplo, de cota subordinada, 4 vezes a inadimplência histórica da carteira. Que é o colchão, a proteção para quem investir na cota sênior. Né? Aí você fala, mas qual que é o incentivo do subordinado, né, de ele arcar com o risco da inadimplência? Sozinho. Certo?
né, sozinho. Existe uma troca entre eles. O que ele faz? Olha aqui, ô sênior, eu vou emprestar o dinheiro a 25% ao ano, né? E eu vou te pagar 18% ao ano. Eu vou pegar 7%, né, da receita do teu dinheiro e vou me apropriar dela. Então, você imagine que num fundo que tem 80% de cota sênior, ele vai pegar 7% de receita em cima de 80% do patrimônio e vai se apropriar ele cotista E subordinado. vai criando um colchão, E esse colchão vai aumentando. vai aumentando. Se algum dia tiver uma inadimplência alta, por exemplo, de 15%, 18%, esse colchão vai ser consumido para que o investidor sênior não seja afetado lá nos 18% que ele recebe ao ano. Isso, vamos dizer, de uma maneira muito genérica, é isso. Eu gosto sempre de aperfeiçoar um pouquinho para fortalecer a visão da robustez da proteção do FDIC. A subordinação ela não é uma medida estanque, né? Ó, coloca aí 20% de subordinação e pode ir para casa. Não. Coloca 20% e se em algum momento a inadimplência levar aquela subordinação de 20 para 19, você, subordinado, tem a obrigação de repor. Tem que botar né, mais de trazer dinheiro. de 19 para 20. Né? Então, esse fato da subordinação ser uma medida dinâmica, ela tem que sempre ser mantida naquele percentual, ajuda muito a proteção. Porque quando, salvo num evento de fraude, onde a inadimplência vem toda de uma vez, né? Se você tirar a fraude da jogada e você pensar numa dinâmica natural de crédito, a inadimplência vai vir aos poucos, né? E se o cara não repuser de 19 para 20, isso gera aquele gatilho que a gente comentou, né, de um evento de avaliação que vai obrigar o administrador a chegar para os investidores e perguntar: olha, a subordinação caiu de 20 para 19 em virtude da inadimplência, o subordinado não recompôs. Vocês estão confortáveis com isso? Ou vocês querem liquidar o fundo antecipadamente? Se os investidores disserem queremos liquidar o fundo antecipadamente, o FDIC para de comprar recebíveis, vai coletando o dinheiro daquilo que vai sendo devolvido, paga primeiro o cotista sênior e depois devolve o dinheiro para o cotista subordinado. Entendi. Então, falamos de cedente sacado, cota sênior, cota subordinada. Bom, dito isto, tem um subsegmento que a gente falou aqui do multicedente e multisacado, que tipicamente tem diversos perfis de fundos dessa estrutura, dessa subestratégia, mas tipicamente eles estão fazendo antecipação de crédito, de recebíveis, para pequena e microempresas, correto? Então, isso tem mudado bastante, Samuel. Porque, veja lá, o empresário, né, o consultor especializado, o fidiqueiro, como a gente brinca, antigamente ele era o factoreiro, né? E ele operava lá na factoring dele, certo? Aonde ele tinha O que é a Factor? A empresa que fazia essa antecipação de recebíveis, né? E lá na factoring ele tinha uma carga tributária de empresa, Uhum. né? Então, além ele ia ter o ISS, ele ia ter o PIS/COFINS, ele tinha o IOF num pedaço relevante das operações dele, ele tinha o imposto de renda, o adicional de imposto de renda, contribuição social, né? Quando ele vai para dentro do FDIC, o ambiente do fundo de investimentos é um ambiente isento. Ele, como cotista, ele paga o imposto, né? Mas no ambiente das operações, ela é isento quando você está falando de antecipação de recebíveis, né? Então, ele ganhou tanta eficiência tributária, né, quando ele saiu da factoring e veio para o FDIC, que o negócio dele, o paradigma dele mudou. Ele que atuava como empresa, vamos dizer, mais no limbo ali do vai quebrar, não vai quebrar, ele começa a entrar no mercado de empresas muito mais bancarizadas, né? Porque ainda que ele opere numa taxa mais baixa, a eficiência tributária vai fazer ele ganhar a mesma coisa de dinheiro. E, de novo, não é que o cotista é isento de IR. O FDIC, o veículo, O como se fosse ambiente, a empresa não paga IR. isso aí. Mas o investidor dessa empresa Vai tem o seu pagar IR lá depois. vai ter o imposto dele depois, né? E a hora que ele, vamos dizer, começa a operar melhor,
ele, né, porque ele tem esse custo, essa estrutura tributária mais eficiente, ele ganha um efeito colateral positivo, que é a empresa mais bancarizada é uma empresa melhor de crédito. A adimplência melhora, né? Então, quando você vai olhar hoje os multicedentes multissacados, eles atuam no ambiente das pequenas e médias, eu acho cada vez menos nas micros, Entendi. e os fundos que vão ganhando tamanho, de fato, estão competindo já com empresas bem maiores, Mas né? o gancho da minha pergunta era o seguinte: nós vemos lá os dados oficiais mostrando o recorde de RJs, um Uhum. número que tem crescido muito, assim, assustadoramente. Só que quando você pega os dados desses FDICs multicedentes multisacados, que emprestam tipicamente para pequenas e médias Ok? empresas, né, tira o micro aqui que eu tinha falado, nos últimos 18 meses, a inadimplência média desses tipos de FDICs caiu. Nesse cenário de juros altos pra caramba, por muito tempo, uma instabilidade política gigantesca, um mau humor de muitos empresários, né, de expandir. O que que explica a inadimplência média para essas pequenas e médias empresas dentro dos FDICs estar caindo? Não é um contrassenso isso? Então, muito, muito legal a pergunta e não tem como não responder fazendo referência ao Delano do aprendizado pela dor, né? Então, eu acho que são duas questões. Uma questão estrutural dessa classe de fundos, né? Veja, os recebíveis aqui, conforme você mesmo mencionou, eles são muito pulverizados e o mais importante, o prazo é muito curto. Tá, Certo? Se o prazo é curto, eu consigo mudar de um segmento prejudicado para um segmento protegido com muita velocidade, dá um exemplo né? real. Vamos, cara, vou pegar o exemplo da pandemia, né? Então eu estava descontando um recebível de uma loja de rua que Uhum. precisou ser fechada por um lockdown, né? Ou por um shopping center, certo? E eu recebi aquele dinheiro 30 dias depois, consegui cobrar aquele dinheiro, eu não faço uma nova antecipação ali. Eu vou para o setor de álcool em gel. Eu vou para o setor de alimentos, de material de limpeza, né? Ou se eu pegar agora o tarifaço, certo? Eu saio do segmento de café, que está com a tarifa, e vou para o setor de suco de laranja, que conseguiu a isenção aí das tarifas do Trump, Como né? você recebe o pagamento dos créditos muito rapidamente, você consegue ajustar a estratégia Você faz essa também movimentação. rapidamente. Da mesma forma como o seguinte, a taxa de juros subiu, eu antecipei aquele recebível há 2 meses atrás a 1,70 ao mês, o juro subiu, esse aqui eu já vou repassar a 2%. Então eu faço uma adequação de ativo, né, que é quanto eu empresto dinheiro, e passivo é quanto eu remunero os meus investidores com muita velocidade. Eu mantenho esse alinhamento, né, esse ALM muito ajustados, muito refinados. Mas eu Entendi. acho que tem um outro aspecto super importante, que é o seguinte: em 2021, esse segmento dos multicedentes multissacados teve um ano muito bom, Uhum. certo? Por quê? Porque você tinha o seguinte, a taxa de juros era 2, então ele me pagava CDI mais 5, me pagava 7% ao ano. Uhum. E ele emprestava dinheiro a 2, 2,5% ao mês, tá certo? Então ele ganhou muito dinheiro. E as empresas, elas estavam vivendo um momento de reabertura econômica, né? Ou seja, elas, estou conseguindo vender, né? Eu tenho créditos subsidiados do governo também. Verdade. Então a performance de crédito dos recebíveis foi muito boa. Então assim, ele emprestou caro, performou muito bem o crédito e pagou pouco para o investidor, Investidor né? sênior. Uhum. Sênior. Então ele ganhou muito dinheiro. Quando chegou em 2022, esse pessoal captou muito rapidamente. Pegou o início do ano, a gente viu os multicedentes multissacados captando muito dinheiro. E a hora que o dinheiro entra muito forte pela porta, o juízo sai pela janela, né? E aí o pessoal acabou flexibilizando, né? Dando um crédito mais concentrado, acabando com a ânsia de colocar o dinheiro na rua, Trabalhar. certo? E acabaram fazendo algumas escolhas ruins. Essa escolha atingiu algum cotista sênior? Não atingiu. Mas o subordinado, que imaginava que ia ganhar 30% ao ano, 35% naquele ano, mal ganhou o CDI, né? Porque fez das tripas coração para recuperar o dinheiro que acabou sendo mal alocado. Isso Entendi. aconteceu em 2022 e parte de 2023. Então,
esses FDICs, eles gastaram um ano e meio, certo? Para deixar a casa limpa. E aí, né, aprendendo pela dor, gato escaldado tem medo de água fria. Se você olhar as carteiras hoje, elas são muito mais pulverizadas Uhum. do que eram. Né? Operações com uma componente maior de risco, né? Elas deixaram de ser feitas ou passaram a ser feitas com trocas de garantia, com muito mais proteções além do crédito dado em si. Então, se você olha a carteira hoje, e eu acho que uma das melhores métricas para a gente ver isso é o ritmo do juízo, né? É o ritmo de captação. Naquele momento, FDIC chegavam para a gente, eu vou emitir uma série de 80 milhões, 100 milhões, já pode trazer o dinheiro nesse momento. Hoje o cara fala assim, o mesmo cara, eu vou emitir 20 agora. Aí ele coloca na rua. Daí depois ele pede mais 10, Aí a mais gente 20. provoca, vamos fazer mais 20? Não. Calma. Calma, eu estou colocando o dinheiro na rua. Então, a minha visão é que, vamos dizer, o operacional ficou muito mais refinado. Então, Uhum. quando você olha o multicedente, essa questão das RJs é muito interessante de você ver. Existe um grupo de WhatsApp do nosso segmento, né, que mandam listas dos credores de empresas em RJ. Né? Quem são os bancos, quem são os FDICs, né, que têm créditos contra aquela empresa em RJ. Quando você olhava ali esse período, segundo semestre de 2022, primeiro de 23, sempre tinha FDIC, sempre. Tinha ali 5 FDICs, 10 FDICs, né, na lista de credores das RJs. Hoje, raramente tem. Olha só. A maior parte é banco. Né? Por quê? Porque os FDICs estão mais arredios, estão mais conservadores, estão pulverizando mais, né? Estão se expondo menos a essas empresas eventualmente mais apimentadas, ou estão tendo mais velocidade para sair. Né? O que é melhor para o mundo de FDICs? Um cenário de juros, entre aspas, normais, né? Normal é muito relativo aqui no Brasil. Eu vou dizer normal aqui entre 7% e 10%. O 2% que nós tivemos em 2020, 2021 foi um devaneio, uma sandice. Uhum. Como que você... Em que ambiente ganha-se mais dinheiro, né? Juros ali 7 a 10 ou juros mais altos como hoje, né? 15%? Eu acho que você ganha mais dinheiro no meio do caminho. Né? Assim, definitivamente você não ganha dinheiro nos movimentos de mudanças bruscas. Uhum. Né? Porque por mais que o FDIC tenha velocidade para repassar o dinheiro, né? O custo do O dinheiro. custo do dinheiro, movimentos bruscos não te permitem adequar muito a que preço você empresta, a que preço você remunera o teu investidor. E assim, né, estamos falando aqui do multicedente multisacado porque é uma classe que capta muito dinheiro, mas vamos pegar, por exemplo, os consignados. Né? A hora que você vai pegar um empréstimo consignado público... São estruturas, são FDICs que dão funding para fazer crédito consignado para diversos tipos de pessoas. Isso, Funcionários públicos, funcionários privados de uma empresa específica. é isso aí. Você vai emprestar dinheiro para uma pessoa, né? E em vez dela pagar do bolso dela, Já vem né? debitado do salário. Já vem debitado do salário, da aposentadoria, né? Do recebimento do prolabore dela, do olerite dela, vamos colocar assim. Isso nos últimos anos foi empacotado em estruturas de FDICs e cresceu bastante, né? Bastante. Quando você pega, por exemplo, o setor público, né, as taxas de consignado elas são definidas pelo governo. Uhum. Né? Então, por exemplo, você vai poder antecipar um empréstimo do INSS. Eu confesso que eu não tenho de cor qual é a taxa hoje, mas entre 1,90% e 2,10% ao mês. Né? Então, o que acontece? E os empréstimos consignados são empréstimos longos. Né? Empréstimos de 6 anos, 7 anos, até 8 anos. Então, imagina o seguinte, o cara origina lá 1,80, certo? Ele empresta dinheiro para aquela pessoa física 1,80, né? E ele vai vender aquilo para o FDIC, mas ele quer ganhar algum dinheiro. Então, ele vai vender para o FDIC a 1,60, certo? Ele se apropria de um pedaço dessa remuneração, o originador, para ganhar dinheiro na atividade dele. Perfeito. Então, o FDIC comprou a 1,60. E quando ele comprou a 1,60, a taxa de juros era 10%, né, ao ano. E ele pagava CDI mais 3. Então, ele gastava 13% e tinha uma receita ao ano e tem uma receita de 1,60 ao mês.
A hora que esse negócio, o CDI vai para 15, aquele custo vira 18. Então, O CDI mais 3 mais vira 3 18. virou 18. Então, ele que gastava 13 para remunerar o investidor, agora está gastando 18. E a taxa dele continua sendo 1,6 por 8 anos. Perfeito. Né? Então, a gordura que a gente falou, né, que é o tal do spread Fica excedente, muito menor. está muito menor. E aí você fala assim, poxa, mas no consignado federal é o risco do governo federal, é quase um risco soberano. É verdade, mas se o cara morre, aquele seguro, aquele crédito passa a ser inadimplente. Né? Se aquele cara ele se separa da esposa e tem que pagar uma pensão, o pedaço do dinheiro que ele pode pagar ao empréstimo, vai primeiro. a pensão vai primeiro. Né? Então, isso vão virando. Então, existe uma inadimplência modelada, que deveria caber, no primeiro momento, numa taxa de juros de 1,6, pagando 13. A hora que vira 18, fica muito menos gordura para lidar com essas situações todas. Então, você vê, uma mudança importante de taxa de juros afeta o risco de um FDIC cujo risco de crédito é o melhor, quase soberano. Né? Mesmo para esse tipo de FDIC. Mesmo para esse tipo de FDIC. Então, mudanças drásticas são o que mais eu acho que incomoda. A hora que você tem um cenário de juros em que você consiga precificar bem a que preço eu empresto e a que preço eu remunero o meu investidor, eu estabeleço a gordura, o spread, né, que vai fazer daquela operação uma operação saudável. Mas dá para dizer que fica mais difícil fazer negócio com o juro a 15 do que com o juro a 10 nos FDICs. Eu entendo que sim, porque assim, no final do dia, a tendência é você ter um crescimento da inadimplência também, conforme a gente falou no início. Num primeiro momento, está tudo modelado. Se isso se estende de uma forma indefinida, a probabilidade disso aumentar o risco de inadimplência, além do modelado, é grande. Né? Você usou uma palavra aqui anteriormente, que eu repeti, que é a euforia. Né? Cresceu muito a indústria de FDICs nos últimos anos. Eu vi dados de vocês, você me corrija se eu estiver falando aqui o número errado, mas nos últimos 4 anos vocês cresceram aí entre 4 e 5 vezes, né? Saíram ali de 5, 6 bilhões de total sob gestão na Solis para 26 bi atualmente. 26 bi atualmente, né? Vocês também se beneficiaram desse crescimento robusto. Onde está o perigo hoje? Você falou, a gente falou um pouquinho aqui que a inadimplência para os FDICs, surpreendentemente, não tem se manifestado na mesma magnitude do que tem se manifestado nas RJs. Até pelo contrário, no caso dos multisserentos sacados. Onde está o risco atual que, eventualmente, os gestores mais novatos não estão vendo? Onde você vê alguma besteira ali sendo feita por um ou outro player do mercado? Obviamente, a gente não vai falar de nomes aqui, mas os investidores, né, que se animaram com essa classe, o que eles deveriam monitorar? Onde que pode dar algum tipo de estresse, de volatilidade? Legal. De novo, só reforçando que a inadimplência ela acontece, né, faz parte do negócio de crédito, né, o que os FDICs fazem bem é lidar com ela. Né? Quando a gente fez o nosso planejamento estratégico no ano passado, a gente terminou ali em outubro, foi bem interessante porque os juros ainda estavam, né, iniciando o seu processo de crescimento. Foi antes ainda do Roberto Campos, né, dizer nós vamos aumentar em 3 vezes de 1%. Né? Então, a gente ainda não tinha a dimensão que os juros iriam sair de onde estavam para onde chegaram, na velocidade que chegaram. Tá? Mas já existia uma perspectiva de aumento da taxa de juros. Naquele momento, quando a gente pegou e colocou as nossas desafios, né, os nossos fatores de risco para esse ano, a inadimplência não foi o fator que a gente colocou como o mais importante fator de risco. O maior fator de risco era justamente o ambiente competitivo. E aqui muita gente entrando em FDICs. Muita gente entrando em FDIC. Tá. E aqui, sobre 2 óticas. Né? Uma ótica é a nossa ótica de gestor e alocador de FDICs. Porque aqui eu tenho 2 competições. Eu tenho uma competição de taxa de gestão,
né? Ou seja, players se dispondo a fazer gestão de FDICs com um nível de remuneração, na nossa percepção, incompatível com as Com obrigações que o complexidade. regulador nos traz, né? E do lado do nossa visão alocadora, a gente tem a maior família de fundos que compram cota de FDIC do mercado, né? Poxa, como é que eu vou fazer para entregar o mesmo nível de carrego, o mesmo nível de remuneração que eu entregava se eu tenho gestores dispostos a comprar cotas de FDIC com níveis de preço mais baixos do que aqueles que eu sempre comprei? Como é que eu faço para lidar com essa questão? E do outro lado, né, então, um ambiente competitivo, vamos dizer, mais associado à receita, e a outra preocupação do ambiente competitivo totalmente associada a risco e o risco de novos entrantes. Por quê, Samuel? Porque assim, você fazer, e aí não só gestão, administração e custódia de FDIC não é a mesma coisa que você fazer operação de um fundo tradicional de renda fixa, né? Seja de gestão, seja de administração. O nível de controle é muito mais alto, é muito. E assim, aí eu vou dividir os dois. No caso do gestor, a 175, ela trouxe várias atribuições que eram do administrador passaram a ser de responsabilidade do gestor. Uhum. Então, por exemplo, critérios de elegibilidade. Que tipo de ativo aquele fundo pode comprar? Quem verifica somos nós. As concentrações. Olha, só pode 10% no maior cedente, 5% no maior sacado. Quem passou a controlar somos nós, né? Quem contrata o empresário de fomento, né, o consultor, para fazer a gestão, o dia a dia de originação e cobrança de um FDIC? Era o administrador, agora é o gestor. Então, nós temos que ter processos de monitoramento, de controle desse sujeito para entender se ele está fazendo bem feito, se ele entende do riscado, né? Então, tem bastante coisa que a gente tem que fazer. No caso do administrador, eu defendi toda a eficiência do FDIC para lidar com problemas de crédito. Onde é que está escrito isso? No regulamento. Quem faz do FDIC um instrumento eficaz para lidar com inadimplência é o regulamento. E quem é o síndico do regulamento? É o administrador. Agora, veja, no caso de um FDIC, quem é que paga todos os custos do fundo? O cotista subordinado. O cotista sênior, quando entra numa cota CDI mais 4, ele vai, se o fundo, né, o crédito performar bem, ele vai ganhar o CDI mais 4. Quem é que paga a taxa de administração? Quem é que paga a inadimplência? Quem é que paga o cotista sênior? É o cotista subordinado. Aquele spread, aquele dinheiro que ele ganha com base no valor que ele se apropria do cotista sênior, serve para pagar esses custos todos. Então, o que acontece? Tem diversos momentos de um FDIC onde cotista subordinado e cotista sênior se conflitam. Né? A subordinada caiu de 20 para 19. O cotista subordinado não montou de 19 para 20, né? Não recompor de 19 para 20, ele pode estar confortável para seguir com o fundo. Eu quero o cotista sênior que ele devolva o dinheiro o quanto antes. Então, eu quero liquidar o fundo, ele quer manter o fundo. Precisa de uma assembleia que precisa ser bem conduzida. O administrador tem que estar ali como árbitro daquilo. Ele não pode ser, ele tem que ser imparcial. Mas quem paga a conta dele é o cotista subordinado. Como é que eu tenho tranquilidade que aquele administrador não vai ser tendencioso? Né? Eu preciso que ele tenha, primeiro, conhecimento de causa. Ele tem que ter firmeza de conhecimento regulatório para ser imparcial. Depois, eu preciso que esse cara tenha solidez financeira. Que ele não possa depender de quem paga a conta dele, senão ele não vai ser imparcial na tomada de decisão. Então, a nossa preocupação para esse ano, né, onde é que está o risco? O risco está em gente que pode estar completamente bem intencionada, certo? Mas que não tem o conhecimento. Eu já falei Não tem aqui, preparo, não tem estrutura. cada FDIC é específico. O regulamento de 3 FDICs de consignado público que comprem INSS são completamente Podem ser diferentes. diferentes. O processo de bancarização daquele crédito é completamente diferente. Então, o administrador ele tem que saber fazer para cada um daqueles 3 com a mesma qualidade, né? E
o administrador, o gestor que fez processos de administração de fundo de renda fixa, de fundo de ações, mesmo de multimercados, não obrigatoriamente tem o preparo E sistema. e sistema e processos para lidar bem com aquilo, né? Então, investidor, você está pensando em olhar em FDIC, investir em FDIC, e você está preocupado, certo? Vai atrás de quem tem tradição, né? De quem faz isso há muito tempo, certo? Além da Solis, você tem outras gestoras que já fazem, né? Já estão voltadas para a FDIC há mais tempo. E administrador também, certo? Assim, a gente, né? Nós temos o maior fundo que compra cota de FDICs do mercado. A gente investe em 140 FDICs diferentes hoje. Caramba. É um fator de decisão primária, é o administrador e o gestor. Melhor o crédito consignado, público federal, né, com uma taxa gordíssima. Se o administrador e o gestor forem empresas sem track record, nós não vamos investir. Não vamos investir. O prestador de serviço ali, o gestor administrador, é mais importante do que a tese. Mais importante do que a tese. O crédito em si pode ser segurérrimo, certo? Se não tiver gente com histórico, né, com capacidade, com vivência, nós não vamos investir. Pegando esse gancho, então, para investidores em geral, sejam investidores profissionais do nosso mercado, sejam para investidores finais, pessoas físicas, se você tivesse que fazer uma lista aí dos 3 ou 4 principais pontos de se analisar num FDIC, quais seriam? O que mais importa na hora de fugir de enrascadas? Então, de novo, sem querer puxar a brasa para minha sardinha, primeiro prestador de serviço, né? Vai entender quem são os prestadores de serviço, você vai ter ali uma probabilidade de êxito já muito maior, né? Não apenas de ganhar dinheiro, mas mais importante, de te proteger se por acaso as coisas forem num rumo diferente. Porque isso que é legal do FDIC. O FDIC te permite sair antes, certo? Depois, eu acho que você tem que olhar o crédito que está sendo comprado, né? A tese. A tese. Então, existem créditos que são mais apimentados. Então, já que a gente está brincando aqui de comentar, fazer uma pedagogia, o que é um crédito não performado, né? Um crédito não performado é aquele em que a mercadoria não foi entregue ou o serviço não foi prestado. Então, imagine o seguinte, a Renner compra daquela confecção ali, certo? 100 mil reais de camisetas por mês. Uhum. Mas ela só recebeu de janeiro a março. E nós estamos em março. De abril para frente, a empresa se compromete a entregar e a Renner se compromete a pagar. Tem um contrato, Tem um mas não foi contrato, produzido mas ainda. não foi produzido ainda. Se a empresa, a confecção tiver algum problema e não entregar, a Renner não tem obrigação de pagar. Perfeito. Tá certo? Então, esse é um crédito não performado. E existe esse mercado em que essa confecção bateria no FDIC e fala, ó, de abril até dezembro eu tenho aqui 100 mil por mês, quer comprar esse crédito? Ó, tem um contrato aqui com a Renner. É isso aí. Eu vou entregar. Tem gestores que compram Exatamente. esse crédito que ele não performado. Não aconteceu ainda. Não aconteceu Perfeito. ainda. Por exemplo, esse é um crédito mais arriscado. Tá bom. Né? Você não está correndo apenas o risco da Renner. Né? Porque a Renner é um nome forte, mas imagine que tem uma outra magazine que você nunca ouviu falar, né? Que eventualmente paga bem. Né? Mas você não está correndo o risco dele, você está correndo o risco da confecção. Do cedente, deixar de existir. Não entregar o serviço ou a mercadoria. Exatamente. Né? Empréstimos, por exemplo, empréstimo para pessoa física que não é um empréstimo consignado. Né? Poxa, se você olhar em qualquer indicador de inadimplência, as famílias brasileiras estão muito endividadas. Uhum. Né? Então, você emprestar dinheiro clean, como a gente diz, sem garantia para pessoa física nesse momento, a gente julga arriscado. Né? Então, você entender a tese é uma questão importante. Né? Depois, é importante você... assim, eu poderia dizer, o regulamento é o mais importante, mas no regulamento tem muitas decisões a serem tomadas. Então, eu vou dizer 2. Né? É a própria subordinação, certo? O tamanho do colchão de proteção. Uhum. Certo? Ele tende a ser uma proteção relevante, mas assim, ele não pode ser um fator decisivo de decisão.
o fator decisivo de decisão é fogo, né? Não pode ser um único fator de decisão. Porque imagine o seguinte, você tem 40% de inadimplência, mas você de Subordinação. proteção, de subordinação, mas você tem uma inadimplência de 30%. Né? É muita inadimplência. Pô, mas tá protegido aqui, mas é muita inadimplência. Pode ser certo? que em um mês ou outro isso vá para 40, 45. É isso aí. Mas o cara chega para você e fala o seguinte: porém, eu empresto dinheiro a 9% ao mês. Eu sou aqui uma dessas casas que vai atender a pessoa física negativada. Pode ser que a conta pare de pé. Porque eu tenho uma inadimplência alta, mas eu tenho uma taxa de juros por 9% ao mês, deve dar o quê? 150%, 160% ao ano, ou mais. Né? Então, assim, você olhar a subordinação e você olhar, o termo técnico é a taxa mínima de cessão. A que preço aquele dinheiro é emprestado, isso tende a te dar segurança. Então, o histórico do prestador de serviço, a tese e indo para o regulamento, subordinação e taxa mínima de cessão, são duas coisas que eu olharia. São coisas técnicas. Por isso que, de preferência, ou você para estudar muito bem esse negócio, ou você terceiriza para alguém que tenha tempo e competência para fazer isso. Essa eu acho que é a questão mais importante, Samuel. Porque, veja, é uma indústria que existe desde 2001, né? Então temos os primeiros 24. FDICs são de 2003, né? Uhum. Então temos aí 22 anos de FDICs, mas conforme a gente vem falando, nos últimos 5 anos foi a hora que os FDICs engrenaram. Hoje os FDICs têm mais patrimônio que os fundos de ações, né? Que coisa. Estamos Impressionante. caminhando para se igualar ou superar os imobiliários, né? Então, os FDICs têm um crescente importante, mas é muito do período mais recente. E tem uma questão que você mencionou, né, relacionada à volatilidade, à marcação a mercado, que está muito relacionada ao fato de que o mercado de FDICs ainda é um mercado de carregadores. Né? Você Seguinte, compra e leva até o vencimento. compra e Não leva tem até o vencimento. negociação no secundário. Muito, muito baixa, né? Muito baixa, e isso por duas razões, né? A primeira razão é que quando você está comprando um FDIC, diferente de um CDB ou de uma debênture, que geralmente você está comprando um rating e uma taxa, né? AAA, CDI mais 1,5. AA, CDI mais 2. O FDIC não é só preço e taxa, você está comprando uma tese. Conforme um case, conforme eu comentei o caso do São Paulo Futebol Clube. Ele emitiu um FDIC até recentemente com nível de subordinação alto, uma diversidade de créditos que o gestor podia escolher super interessante, pagando uma remuneração muito atraente, certo? O que acontece? Se eu pego e comprei aquele FDIC e eu vendo no secundário, eu consigo repor por um outro FDIC de time de futebol com aquelas mesmas características de proteção, eu não consigo. Então, eu empobreço a diversificação da minha carteira. Né? Eu empobreço uma outra coisa legal do FDIC, que é o descorrelacionamento com o cenário econômico. Porque não está cheio de ativo de time de futebol para a gente comprar no mercado. Né? Então, a hora que eu tenho um aqui no meu fundo, eu estou me descorrelacionando no mercado. Então, eu geralmente, na Solis, a gente compra para carregar. Uhum. Pode ser não, vai acontecer que quanto mais os FDICs vierem para o mercado e eu tiver chance de repor, eu vou trocar com mais facilidade. Hoje, antes do vencimento. Antes do vencimento. Hoje eu não faço isso. Significa o seguinte, a pessoa física fala, bom, eu quero comprar um FDIC direto. Primeiro, o que você falou, mas eu sei ler um regulamento? Eu sei entender aqueles pormenores todos que estão ali? Putz, não sei. Depois, é um mercado em que a oferta ainda é uma oferta feita para especialistas. Então, assim, para os gestores. Os melhores casos não vão para o público em geral. Eles param em meia dúzia de gestoras. É isso. Né? Então, eu consigo comprar o FDIC mais interessante? E aí a terceira questão é, eu consigo sair se eu tiver uma necessidade de dinheiro, não é que está ruim o FDIC, mas, eu tenho um plano, pintou uma emergência, eu consigo vender. A maior parte dos FDICs, existem FDICs abertos, mas a maior parte são de FDICs fechados. Só sai no vencimento. Ou, né, você vai receber o dinheiro no tempo, mas você só sai no vencimento, porque o mercado secundário ainda é limitado. Então, para nós, né, principalmente para quem está começando a investir em FDICs, faz muito mais sentido comprar um fundo de fundos.
né? Porque você vai ter um gestor que recebe as ofertas, que sabe ler, analisar e monitorar e vai te dar um prazo de resgate, né? Você vai conseguir pedir resgate e sair antes, se você for importante para o investidor. Então, o fundo de FDICs, né, os FIC de FDICs, que também se beneficiam da isenção do Come Cotas, né, me parece um melhor caminho para quem quer, pelo menos, começar a investir em FDICs. Essa indústria já vem evoluindo muito e vai evoluir muito mais. Uhum. Mas, assim, quer ganhar curva de aprendizado? Compra um fundo de fundos. Boa. Vocês, apesar da experiência toda, são seres humanos e como seres humanos já erraram. Conta um caso aí de que vocês perderam dinheiro e que aprendizados que tiraram disso daí. Legal. Um ou dois casos. Então, eu acho que teve um caso bem interessante recentemente. Foi uma operação que nos foi trazida por uma casa diligente, de renome, né? Um FDIC que eles distribuíram e estruturaram e que tinha ali, ele era um monocedente, né? Então, era uma empresa que pegou os seus recebíveis e vendeu para o FDIC. Uhum. A hora que você olhava o regulamento do fundo, você tinha a seguinte leitura: eu estou comprando um crédito performado, então, conforme a gente já falou, mercadoria já entregue. Esse crédito, o recebível foi registrado numa registradora. Então, a registradora é uma infraestrutura de mercado que o Banco Central criou há alguns anos, né, que tem vários papéis, Para mas mitigar o risco de fraude. risco de fraude e risco de venda em duplicidade, né? Então, olha aqui, esse crédito foi vendido para o FDIC A, está Tá registrado. carimbado Se o lá. FDIC B aparece e fala, e tem obrigação de registrar, eu estou registrando esse mesmo crédito aqui. A registradora fala, não, esse cara já foi Já foi registrado vendido. para o FDIC A, né? Então, você evita o risco de duplicidade. Então, você tinha a obrigatoriedade do registro e você tinha um seguro de crédito. Certo? Ou seja, se o sacado não pagar, aquele crédito estava coberto, né, por um Nesse caso seguro. era monocedente, era uma instituição vendendo e eram vários sacados. Vários sacados, Tá bom? diversos sacados, né? E nesse caso, o gestor, ele era administrador, custodiante e gestor. Era a mesma empresa que fazia as três operações. Uma grande empresa, imagino. É. Para ter os três tem que ser grande. Isso. E aí o que aconteceu? De repente, um multicedente multisacado, que a gente é investidor, ligou para a gente e falou assim: vocês têm tem outros FDICs que vocês investem que tem dinheiro na empresa X, que é a cedente, né? Nessa cedente? Aí a gente falou: tem sim. Por quê, hein? Não, rapaz, sempre falei com a diretoria financeira e agora estão me colocando um advogado para falar comigo. Eu estou achando que essa turma está com cara de RJ. Aí o que a gente fez? A gente pegou, entrou em contato com outros FDICs, né, que a gente sabia que tinham exposição àquele aquele cedente. Vocês estão vendo alguma coisa estranha? Estamos vendo. Está estranho mesmo. O que eu fiz? Entrei em contato com o administrador, gestor custodiante, e falei: como é que está a inadimplência da carteira nesse momento? Tem um pouquinho de vencido aí de 4, 5 dias. Falei: sei, vamos fazer o seguinte, vamos liquidar o fundo agora. Qual é a previsão do regulamento para a gente chamar uma assembleia para pedir a liquidação do fundo? Aí o cara fala, mas por que pedir a liquidação agora? Não tem, a inadimplência está muito pequena. Eu falei, mas é exatamente por isso. Está com uma cara danada de que vem uma RJ por aí, né? E a gente quer se antecipar o quanto antes. Aí tinha um item no regulamento, que era um item mais genérico, que previa a possibilidade de liquidar o fundo pela mera decisão dos investidores. Tá bom. Mas o cedente, que era o cotista Tinha que dar subordinado, ok. ele tinha poder de veto, Putz. certo? Mas não faz mal. Convoca essa assembleia. E eu falei assim, e me manda, por favor, o relatório dos registros, né? Na registradora, para eu dar uma olhada aqui, né? Não veio esse relatório, né, num primeiro momento. O que aconteceu? Um segundo gatilho, né, que era o gatilho de subordinação, começou a virar evento de avaliação,
Então já teria uma Estava tendo segunda. inadimplência, eles não estavam Não repondo estavam a repondo. cota subordinada. Isso aí, uma segunda assembleia seria convocada, a nossa, e já uma segunda, mas isso já estava denotando que a coisa não estava indo bem, né? Porque o cara não recompôs a subordinada. E aí, quando chegou na assembleia de liquidação, o cedente já nem apareceu. Né? E quando a gente foi ver, já tinha vários créditos cedidos em duplicidade, teve Putz, crédito fraude. cedido sem Mas isso o quê? Em 2024, 2023? 2023. Mas como que ele 2023. conseguiu fazer essa cessão em duplicidade se existe a obrigação da registradora? Porque não houve o registro Mas daí foi falha do administrador, do administrador. porque ele que deveria É monitorar. isso aí. E era uma instituição grande. Era. Né? Que coisa. E a gente, e não só isso, e aí esse é um ponto super importante quando a gente está falando de prestador de serviço. O que, que a gente decidiu? Quando a gente olhou aquela operação, a gente falou com vários estruturadores, é o seguinte, no mundo dos FDICs, você tem situações aonde a gestão ativa ela é menos importante. Então, por exemplo, você pega um banco, ele originou uma carteira de empréstimo de veículos, por exemplo, e ele vai pegar aquela carteira, né, que ele originou a 1,70 e vai vender para um FDIC a 1,40 e ele vai ganhar esse 0,30 para se remunerar. Em vez de ganhar no tempo, ele vai ganhar na cabeça 0,30 e vai vender aquela carteira. Aquela carteira já está montada, né? Ela já foi avaliada, já foi auditada. Então, não tem muita movimentação de gestão. Da cobrança só. É da cobrança, né? E do monitoramento da carteira. Mas você pega num caso como esse, onde você tem um monocedente, é fundamental que o gestor, além de cumprir tudo que está escrito no regulamento, de vez em quando vai ligar para um daqueles sacados e vai falar: amigo, você recebeu a mercadoria? Né? Tá tudo direitinho aí, o cara te entregou essa duplicata aqui, ó. Onde é que é a conta que você vai pagar? Você já recebeu o boleto do fundo, né? Vai pagar, não é para pagar lá para o cedente, não. Você vai pagar aqui para o fundo. Tá tudo certinho? Você vai fazer, que seja amostralmente, uma checagem. Você está acompanhando muito mais de perto essa carteira, né? Então, em alguns casos, existe uma visão de que é possível uma gestão de FDICs mais passiva, né? Mais fiduciária, um trabalho mais de acompanhamento. Lá na Solis, pelo aprendizado, pela dor, a gestão é sempre ativa. Mas qual foi o desfecho dessa história? O desfecho foi... houve fraude? Houve fraude, né? Nós assumimos o papel tiramos o papel de agente de cobrança que era da cedente, e nós passamos a fazer a cobrança. Então a gente notificou todos os sacados, é para pagar no FDIC, não é para pagar para a empresa. O seu crédito foi cedido primeiro para cá, não é para pagar para um segundo FDIC ou segundo credor que apareça por aí, né? Mas a gente não conseguiu limitar a perda apenas à cota subordinada, né? Você teve ali um extrapolamento para as cotas sêniores. Nesse exemplo aí, de que segmento que era a empresa? De comércio. Distribuidora de eletroeletrônicos. Distribuidora de eletroeletrônicos. Tá. Quanto que era a subordinação desse fundo? Mais ou menos. Eu acho, agora não estou me lembrando direito, Samuel, se era 20% ou 30%. Que seja 20 ou 30%. A inadimplência com fraude, né, misturado tudo, foi para quê? Para 40%, 50%? Foi uns 50%. Então, os cotistas subordinados perderam, que era só o cedente, era o subordinado? Só o perdeu tudo. Isso. E aí o cotista sênior teve algum prejuízo também. É isso aí. Né? Eu acho que o grande aprendizado... Qual é o aprendizado? O aprendizado. Aprendizado aqui eu acho que o fundamental é não dá para você pegar e montar uma operação monocedente em que ele seja responsável por tudo. A maior parte dessas verificações eram dadas com atestados, né, com declarações do cedente. Eu declaro que a mercadoria foi entregue. E o administrador assumia que isso era verdade. É isso aí. Né? Mas teve também uma culpa grande do prestador de serviço. Administrador, gestor... Ou seja, não dá para fazer gestão passiva. E era uma casa grande. Era uma casa grande. Você vê, você falou aqui anteriormente que uma das dicas é falar investir em quem tem tradição, experiência,
Mas mesmo as Mas casas veja, aqui grandes, tem uma questão às vezes fazem super besteira. importante, que é o seguinte: a especialidade da casa Não era FDIC, nesse não, caso. não, era administração e custódia, não era gestão, né. Então, o trabalho do gestor, quem é que faria aquela checagem? Quem que está olhando aquela carteira, para e passo com frequência? Quem está olhando, né, o relatório de monitoramento da registradora? É o gestor. Legal. Quem está cuidando da qualidade do crédito é o gestor, né. Então, assim, a especialização, do gestor é um aspecto super relevante. Bacana. Pegando o gancho de fraude aqui, agora no final de 2025, nós vamos completar 10 anos, talvez da maior história de fraude de FDICs do Brasil, que é um caso de uma gestora chamada Silverado, né? Se chamava Silverado, não existe mais hoje. Ela era capitaneada, o principal sócio era uma pessoa chamada Manuel Carvalho, e ele tinha lá um FDIC, uma série de FDICs, na verdade, multicedentes, multissacados, tinha outros lá que era monocedente, não, multicedente monossacado, Petrobras, mas acho que o principal era esse multicedente multissacado, e era um profissional que tinha um currículo muito bom, trabalhou em empresas multinacionais, então passava segurança, né? E eu imagino que no começo ele fazia as operações tradicionais mesmo, corriqueiras, mas em algum momento começou a fazer fraude na carteira, né? E ele falava que era um fundo um pouco mais concentrado porque ele trabalhava com grandes sacados. Eu lembro de nomes como Embraer, Unilever, Procter Gamble, sei lá. Então, era um discurso muito bonito, né? O meu sacado, o meu devedor final lá, são grandes multinacionais, são empresas super seguras. E a história foi que, assim, acelerando aqui, grandes private banks do Brasil e internacionais, grandes multifamily office, algumas gestoras grandes, super reconhecidas no mundo de crédito, alocaram nesse fundo e se revelou o maior caso de fraude da indústria, né? Com mais de 90% da carteira de alguns FDICs era fraude. E os prestadores de serviço desse FDIC eram nomes super renomados, né? Que existem ainda muito grandes. Comenta um pouco para a gente dos aprendizados que talvez a indústria tirou desse caso, que vai completar 10 anos agora, né? Você me falou que eu não tinha visto essa informação. Recentemente, os investidores das cotas sêniores só, né? Acho que sim. Eles foram reembolsados, pelo menos no capital que eles investiram. Isso. Sem remuneração nenhuma. Isso aí. Pelo que eu vi de um investidor, né, uma coisa de um mês atrás, por uma decisão judicial, né, foi devolvido uma boa parte. Eu não me lembro se os investidores receberam tudo, eles receberam parte, e os advogados que prestaram serviço também ficaram com um pedaço, mas que eu. Quase 10 anos de litígio para Isso, que os prestadores de Sim. serviço isso. ressarcissem os É investidores. isso aí. Cara, assim, de maneira muito resumida, porque daria pra gente falar 1 hora disso aqui, com certeza. Mas assim, o que aconteceu e o que ficou de lição pro mercado? Joia. Eu acho que o caso da Silverado, né, o time que está na Solis hoje, ele teve uma participação muito relevante em levantar o Descobri. problema, né? Porque a gente atuava numa outra administradora empresa, numa administradora, né? chamada Petra na época, né? Isso, Que era focada em FDICs, né? Era totalmente focada. especializada. Eu fui um dos fundadores lá do Petra. E, a Silverado quis levar para lá, né, a administração, a gestão Transferir a era deles, administração pra lá. para lá, né? E toda vez que alguém queria levar a administração para lá, a gente fazia um processo que a gente continua fazendo hoje na Solis, que a gente chama de screening, né? Que é cair para dentro da carteira e entender o que tem lá Fazer um dentro. escrutínio da carteira. Detalhadíssimo, recebível a recebível. E aí o que a gente percebeu, primeiro, era uma mudança, uma diferença muito clara entre a carteira do Silverado e de um multicedente multissacado tradicional, que era uma grande concentração em cedentes, né? A gente pegou cedentes com operações acima de R$1 milhão e tinha 21 cedentes apenas. E 82% dessas operações estavam na mão de 8 cedentes. Esses 8 cedentes tinham todos vinculação com um sujeito, né? Um grupo econômico só. Uma única pessoa lá que era sócia de todos. E eram empresas, na maior parte das vezes, prestadoras de serviço
que você ia olhar, não tinha site, né? Não tinha um endereço, uma sede social, usavam esses escritórios virtuais. Hoje o WeWork, antigamente era mais Regos, tal, né? E você tinha também um capital social irrisório Das empresas. das empresas. Então, assim, como é que a Petrobras faz um contrato de 30 milhões de reais, né, com uma empresa como essa? Não tem Que não tem razoabilidade. site, não Não tem tem. endereço. Aí chegou, né, o Delano chegou a ligar para uma dos Regos, né, falou: mas a turma se reúne aí, eles vão, eles frequentam. Não, não, é uma caixa postal. Aqui tem uma caixa postal Caramba. apenas, né? Então, o que aconteceu foi, a gente foi incrementando as perguntas, certo? Né? E a resposta que veio, não, acho que a gente mandou a informação errada. Não, peraí que nós vamos rever. E aí, de repente, decidiram, não queremos mais levar o fundo para a Petra. Né? Então, ali, o que acontecia, como você mencionou, era mais de um fundo, né? E tinha um ferramental de você ia ter um problema num veículo, emitia-se uma série no outro, dava-se liquidez, né? Era uma pirâmide. Comprava-se o crédito que estava com problema e o fundo pagava os investidores. Na hora que o outro ia chegar na situação de pagar os investidores, emitia-se a série no outro, fazia ali a aquisição daqueles ativos e conseguia-se pagar os investidores, né? E a hora que vamos dizer, essa nossa informação acabou sendo acessada pela agência de rating, a agência de rating tirou a classificação do FDIC, ele não conseguiu emitir uma série nova. A hora que ele não conseguiu emitir uma série nova, ele não conseguiu fazer esse movimento, né, de dar liquidez entre os fundos Aí caiu o castelo de caiu o cartas. castelo de cartas. E Como que investidores profissionais, grandes instituições grandes do mercado, não pegaram isso? O que ficou de aprendizado? eu acho que primeiro, eu acho que é importante a gente ter na cabeça, assim, era uma indústria que era muito menor do que a de hoje, Perfeito. né? E os aprendizados estavam sendo construídos. E a minha percepção é que a análise tinha uma análise assim, muito mais com essa visão do investidor do que o emprestador, né? Porque, veja, aqui, claramente, como os fundos faziam frente às suas obrigações, se você olhasse o aspecto da adimplência, estava funcionando bem, certo? Só a hora que você olhava e questionava a existência daquela operação é que você via o problema, né? Então, assim, eu acho que o grande aprendizado que eu acho que essa operação tem, de certa forma, isso já estava um pouco no nosso racional, é que a adimplência é bom, mas é insuficiente. Você tem que ter a tranquilidade de que aquele crédito ele está lastreado num recebível, né, oriundo de uma operação que de fato aconteceu e, portanto, cobrável, né? Eu acho que também, complementando você, talvez fique uma lição, para mim ficou, graças a Deus, os clientes que, na época eu fazia gestão de fundos exclusivos e carteiras administradas para uma instituição que eu trabalhava, graças a Deus, né, e um pouquinho de competência talvez, a gente não foi afetado, mas eu tirei uma lição de lá, na época que, pô, os prestadores de serviço, todos eles, o administrador, o custodiante e o provedor de rating eram multinacionais globais. Então, em tese, eu acho que esses investidores institucionais de grandes casas que sofreram confiaram excessivamente no nome das instituições e não foram fazer uma diligência extra, né? Então, eu acho que o histórico de. Mas só complementar, assim, nome de multinacional não é atestado que não vai dar problema. É isso. Ou que não vai ter erro, né? E aí eu acho que tem uma questão importante, Samuel, que assim, não implica que essas empresas, né, sejam elas os prestadores de serviço ou elas investidores, não tivessem bem intencionadas, né? Falharam no processo. É isso, né? Então, assim,
Daí eu acho que tem a importância da especialização, né, do entendimento de causa, para você olhar o completo, né. Eu vou dar um exemplo, agora a gente tem uma possibilidade de investimento que é o novo e-consignado, né, o governo criou esse consignado privado novo, aonde você tá quem está emprestando está muito mais vinculado ao e-social, né, do que efetivamente a empresa, que emprega aquele funcionário que está tomando o dinheiro emprestado. A ideia é interessante pra caramba, muito interessante, né. Porém, você tem um operacional, que precisa ser refinado para amarrar essas pontas todas, né. Na nossa leitura, esse operacional ainda está sendo, sedimentado, né. Então a gente tem interesse, a gente gostou pra caramba do conceito, mas assim, tem um time da Solis só aprendendo, só voltado para olhar a regulação, ver os nossos sistemas, levantar todos os pontos de uma política de crédito que vai amarrar bem, esse empréstimo. Então não adianta a gente pegar e falar assim: "Bom", porque no limite o que que vai acontecer é o seguinte: a hora que o funcionário trabalha na empresa A, certo? Qual que é o risco hoje? A hora que ele é demitido, você deixa de correr o risco da empresa, pagando o salário dele, e você vira um crédito pessoal, você passa a correr o risco dele desempregado. Uhum. Com o novo processo, a hora que esse cara for reempregado, automaticamente o teu empréstimo sai da empresa A e vai para a empresa B. O duro é se ele vai para a economia informal e nunca mais volta para ter um empregador Isso, né, mas com CNPJ. imaginando que ele vá, né, e que isso, seja uma grande proteção, primeiro, isso precisa ser operacionalizado. Hoje não está Perfeito. operacionalizado Não ainda. tem nem sistema para isso. Se eu não me engano, recentemente, 15 dias atrás, já tivemos alguns casos de profissionais que pagaram, de tomadores de recursos, que o fundo recebeu parcela do empregador A e do empregador B. Mas isso não tinha acontecido ainda está se materializando, né. Então assim, vamos entender bem, né, não adianta a gente achar, né, que o cara, pô, uma vez que ele vai, imagina mesmo um pleníssimo emprego, que vai tudo funcionar no conceito, né, você tem que, se aprofundar. Eu acho que essa é acho que talvez o grande mote do nosso debate aqui, né, olhando para frente, o que a gente precisa é de ganho de conhecimento, especialização da indústria. Boa. Para a gente encerrar aqui, ô Binelli, assim, fazendo também um apanhado de tudo aqui, né, de mensagem final. Você tá olhando spreads de crédito nos FDICs, capacidade de originação da indústria, regulação evoluindo. Você tá vocês como investidores também ficam mais arrojados, neutros, conservadores? Como que tá o posicionamento da Solis hoje? Vocês estão um pouquinho mais temerosos, com o pezinho mais no freio do que no acelerador, ou estão com o pé no acelerador? Legal. Então, eu vou aproveitar para responder essa pergunta, abrangendo uma outra discussão, que eu acho legal de a gente discutir, que é o seguinte: nós estamos vivendo, uma onda, né, e o sucesso dos FDICs é uma coisa efêmera, né, e assim que os juros caírem, o interesse pelo FDIC vai desaparecer, né, Ou ou a gente está pensando numa coisa que é mais estrutural, né. E eu gosto de fazer um paralelo, porque muitas vezes eu já recebi, né, naquelas conversas de família, na festinha ali de final do ano: "Mas tá na hora de entrar em FDIC?", ô né, louco, é assim né, que na sua família é isso a de pergunta? vez em quando. Legal. Então, e eu sempre coloco que o FDIC ele não deve ser olhado como uma ferramenta tática, né, é uma ferramenta que vai te dar uma grande oportunidade. Não vai, certo? Ou vou dobrar de dinheiro de um ano para o outro investindo no FDIC. Não vai, não é esse o objetivo. O objetivo do FDIC é você ter uma renda fixa robusta com um nível de proteção consistente, né? E a hora que você coloca isso numa composição
de portfólio, né, olhando toda essa proteção que a subordinação traz, você vai ter um veículo que agrega a relação risco-retorno aos portfólios. Ele compõe bem portfólio. Eu quis começar com essa visão do FDIC sendo estratégico e não tático, porque eu acho que é dessa maneira que a gente se posiciona olhando para frente. Na nossa leitura, o FDIC ele está dentro de um movimento estrutural, certo? Do crédito no Brasil saindo dos bancos e indo para o mercado de capitais. E isso não está acontecendo por causa dos FDICs. Isso está acontecendo por um movimento patrocinado pelo Banco Central, né, com um negócio chamado Agenda BC+, onde várias iniciativas, diversas iniciativas, buscam aumentar a oferta de crédito independentemente do ambiente bancário, né? E nesse movimento, assim como aconteceu no mundo dos investimentos, né? Há 20 anos atrás, 10 anos atrás, os investimentos eram oferecidos pelos bancos. Hoje, os investimentos são oferecidos pelas plataformas, Uhum. né? Da mesma forma, o crédito ele era oferecido só pelos bancos, ou, né, 85%. Houve um momento, há 5, 10 anos atrás, que 85% do crédito do Brasil estava no mundo de 5 bancos. Acho que esse número hoje é na casa de 70%, mas ainda é muito concentrado, né? Então, esse movimento está vindo para o mercado de capitais e o FDIC, como ele traz a proteção da subordinada, ele traz o olhar do regulador, ele traz a governança do regulamento, ele se posiciona muito bem para ser o protagonista desse movimento. E a gente vê, né, quando você olha a indústria de fundos, você vê, pô, os multicedentes e multissacados são relevantes, os consignados são importantes, mas o tal dos outros estão vindo, né, de uma maneira muito grande. A gente brinca lá na Solis que, nem brinca, a gente fala de verdade que todo crédito, a princípio, é fidicável, né, de uma maneira responsável. Isso faz com que o capacity do FDIC tenda a ser crescente no tempo, desde que você aprenda a olhar o que vem aí de diferente, certo? Não dá para eu olhar o novo consignado público com o mesmo olhar, desculpa, privado, com o mesmo olhar que eu olho o consignado público. São coisas diferentes, assim como o FDIC do time de futebol, o FDIC da cota de consórcio, o FDIC que financia mensalidade garantida de escola, né, que financia condomínio. Cada um desses bichos tem as suas peculiaridades e a gente tem que conhecer no detalhe. Então, a nossa visão na Solis é assim: a gente está realizado, porque a gente entende que a gente ajudou, né, a trazer visibilidade para o FDIC, para construir essa boa percepção que o mercado tem para o FDIC, mas não é um movimento tático. O nosso movimento é estratégico. Então, assim, vamos nos cada vez mais nos prepararmos, nos sofisticarmos para lastros diferentes, para créditos diferentes, para prestadores de serviço que, né, podem ter boas ideias, mas que a gente vai ter que estar perto para monitorar, para acompanhar. Então, como é que a gente se mantém produtivo, né, garantindo, sem fazer propaganda aqui, o nosso maior fundo de fundos tem 13 anos, né? Fez 13 anos em abril desse ano, tem mais de 160 meses, nunca teve um mês de cota negativa. Então, isso não é sorte, e isso não é só a qualidade do FDIC, isso é um trabalho, né? Então, eu acho que a nossa visão aqui é sem euforia, né? Vamos alertar todo mundo dos cuidados que a gente tem que ter nesse momento e vamos se preparar, né, nos prepararmos para poder lidarmos com as novas oportunidades que virão. Então, pé levemente no acelerador? Assim, estão em voo de cruzeiro. Boa, boa. Minelli, muito obrigado pelo papo, sempre um prazer falar contigo, eu sempre aprendo nas conversas com vocês. Parabéns pelo sucesso aí, crescimento da Solis e nos vemos numa próxima. Muito legal, Samuel. Agradecer de novo a oportunidade. As perguntas eu acho que são sempre provocativas, né? Você abre um espaço para a gente explorar boas ideias e alimenta aqui a conversa para tornar mais clara para quem está vendo. Eu que agradeço. Muito obrigado. Boa. Pessoal, obrigado pela audiência e até o próximo episódio.